galera, beleza aí? Mais uma aulinha de Delphi e hoje aí a quinta aula do nosso projeto para barbearia, beleza? Bom, nessa aula a gente vai fazer ela um pouquinho mais rápido, porque a gente vai se atentar a alguns detalhes que a gente não fez, né? A gente vai fazer também quando a gente apertar o Enter, já segue o processo, né? Fazendo assim a usabilidade do nosso sistema ficar um pouco melhor e também acertar o focus que eu nas últimas aulas coloquei, né, a linha errada e agora a gente vai ajustar, beleza? Então, bora lá. Na última aula, o que a gente fez? Se a gente olhar aqui, a gente veio aqui e entrou, né, com a nossa questão de cadastro de usuários. Mas aqui no nosso cadastro de usuário, ó, a gente não fez, né, o nosso olhinho. O que é esse olhinho? Quando a gente digita a senha, ele dá aquela máscara, né, de não enxergar a senha, tá? Então a gente vai fazer isso aqui hoje e também vamos acertar a questão do foco, porque perceba, quando a gente dá o login campo vazio, né, vamos usar o da senha aqui, ó. Vamos colocar aqui Jasper mesmo. E quando a gente dá o salvar e dá o campo senha, ele não deixa o foco, ó, na senha, tá? Então a gente colocou a forma, né, de programar errada. Então a gente vai acertar essa questão do foco, fazer o olhinho e, por exemplo, quando eu digito Enter aqui, ó, dentro desse campo, ele já vai para a linha seguinte, beleza? Então, bora lá fazer esses ajustezinhos. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, né, já é os enters aqui da questão e também aqui do nosso olhinho. Então, aqui dentro do nosso edit, né, a gente vai vir aqui no evento, né, dentro do evento on keypress, tá? Então, quando a gente pressionar uma tecla, a gente vai ter um efeito aí, tá? Então, dentro desse onKeypress, a gente vai digitar a seguinte expressão: se key, né? Se key quer dizer que se a tecla for igual a Sharp 13, né? O que é o Sharp 13? O Sharp 13 nada mais é do que a tecla Enter, tá? Então, begin end. O que ele vai fazer? Ele vai dar um EDT senha ponto 7 focos. E é essa que a gente tem que colocar. Se a gente for ver nos outros, lá no cliente, né, ou no botão, a gente dá focus add e tá errado. Essa aqui tem que ser 7 focos, tá? 7 focos. Então, todas essas expressões a gente vai ter que mudar, tá bom? Então, mas primeiro, vamos fazer lá, terminar o login. Então, a gente fez essa questão aqui, ó, que quando ele apertar Enter dentro da tela de login, ele vai dar o foco na senha. Então, se a gente vê, ó, opa, ele já tá. O que ele tá errado aqui? O que a gente colocou de errado aqui? Se keydown. Eu coloquei no evento errado, tá, gente? Eu coloquei no keydown aqui, ó. Se a gente ver no dentro do evento, tá errado o evento, tá? Então, vamos copiar essa estrutura aqui, ó. Ctrl X, Ctrl S. E vamos na estrutura correta, que é no onKeypress. Isso, agora sim, ó, login keypress. Como que você viu isso, Jéssica? Onde você viu que estava errado? Porque eu vi, né? Aqui estava keydown e não keypress. Essa estrutura de key, ela só é reconhecida, né? Quando a gente tem o key, tá bom? Então eu reparei que estava errado por causa disso, porque eu vi que a ferramenta, né, do evento não estava presente. Tudo bem? Então, eu vim aqui, se eu digitar qualquer coisa aqui, vamos ver, por exemplo, banana, né? E digitar o Enter, ele já seta lá para mim. Só que a gente tem que continuar aqui a estrutura, certo? Vamos então apagar aqui e sair. E vamos fazer a mesma coisa, só que agora para o botão de EDT senha. No EDT senha, a gente vem no OnKeyPress e faz a mesma estrutura, né? Se a gente apertar o Sharp 13, que é o nosso Enter, o que eu quero fazer? Eu quero fazer com o meu btn, né? Vamos apagar os 7 focos aqui. Não está com btn, vamos ver o nome que está aqui. Tá como speed button, né? Que é um erro. Esse cara tem que ser btn entrar. Então, vou colocar aqui
btn entrar e esse cara aqui, btn sair, tá? Opa, btn sair. Então, btn sair, quando eu der o Sharp 13, tem que vir aqui o btn entrar. Ponto 7. Ele não tem, ó, os 7 focos, né? Então a gente vamos ver se o focus edge dele vai fazer. Como ele não tem, né, aquela questão do tab order, a gente pode muito bem, ao invés dele fazer, né, vamos ser mais prático aqui ainda. Ao invés de a gente selecionar o botão, a gente já entra direto, né? Porque ele vai reconhecer a senha e vai digitar e vai teclar Enter. Então ele já vai querer entrar. Então a gente pode chamar somente aqui o nosso btn entrar.click. O que a gente fez aqui? A gente fez que toda vez que ele digitar o login e digitar a senha, né? E ele for entrar, ele acesse, né, toda a nossa estrutura que tem do nosso botão. Então vamos ver se vai dar bacana aqui. Vou colocar só a senha para a gente ver se vai aparecer, né, o login lá. Então, ó, campo login vazio, tá bacana. Se eu colocar ADM e apertar Enter, beleza. Se eu apertar 1, 2, 3 e dar o Enter, senha inválida, beleza. Se eu colocar um que é a senha original, ele acessa a nossa estrutura aí normal, beleza? Então com isso a gente já acertou, né, a nossa questão de login aqui, de entrada do nosso login, né? O que é legal, que você viu que a gente não precisou de fato selecionar o nosso botão. A gente simplesmente, né, depois a gente colocou login e senha, a gente já deu o evento, né, da estrutura do botão. Beleza? Então agora falta a gente fazer aqui a estrutura do nosso olhinho, tá? Se eu der um duplo clique aqui, vai dar um erro, tá, gente? Porque eu estou com uma biblioteca errada. Isso aí é um problema do meu Delphi, não tem a ver com o de vocês. Então, se vocês quiserem dar um duplo clique aqui, eles já forem, ó, o meu já deu erro, tá? O que vocês podem fazer aqui no seu é vir em eventos, dentro da estrutura, e colocar aqui no on click, tá? Porque eu quero na hora que eu clicar nesse objeto, tá bom? O que eu quero fazer quando eu apertar nesse objeto? Eu quero que ele mascare a minha senha. Eu quero que fique aquelas bolinhas, tá? E essa bolinha é uma estrutura da nossa edit. Se eu vir aqui dentro da nossa edit, em propriedades, eu vou ter uma propriedade, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui aqui, ó, password char, tá? Esse password char, ele nos define se ela vai ficar visível ou não, tá bom? Então, e todo edit tem esse cara, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Segundo botão, a gente vai alterar essa função. Então, dentro daqui, imagem.click, eu vou fazer, então, se o meu edt senha ponto password char, né, for igual a asterisco, ele vai ser, então, begin-end. Eu vou fazer com o meu edt senha.password password char receba a estrutura natural dele, que é o sharp 0, tá? Sharp 0. Dentro aqui, o que eu fiz? Eu já vejo se ele está mascarado ou não, né? Se ele tiver já mascarado, ele deixa normal. E agora a gente tem que voltar para o original, né? Se não, o que a gente faz? A gente faz o contrário. A gente faz esse cara aqui receber a nossa funçãozinha aqui, né? Do mascarado. Beleza? Então, você vê que a gente pegou só a função do parchar, né? E mudou. A gente mascarou, tirou a máscara. Se ele tiver mascarado, ele volta aqui. Beleza? Então, agora, opa, vamos ver qual que é o erro. Se edt senha, ponto, recebe. Vamos ver o que tem de erro aqui. Isso aqui não é entre aspas, gente. É o erro meu aqui, tá? Não é entre aspas. Eu pensei que era string, mas não é string, ó. Tanto que ele está falando aqui, ó, em tipos incompatíveis. Ele é char para string, tá? Então, vamos só apertar ali. E agora eu vou digitar qualquer coisa aqui, ó, para vocês verem. E se eu apertar no olhinho, ele mascara.
certo? Que é o que nós estamos fazendo aqui, ó. Se eu apertar de novo, ele tira da máscara. Percebe? Então, é para isso que a gente faz essa estrutura aqui. Beleza? Então, o campo login a gente já fez aí, né? A gente já acertou os enters, né? A gente já acertou a questão do foco e também já acertamos os olhinhos. Então, eu vou sair, né? Eu vou copiar esse cara aqui e vamos direto lá no usuário, tá? Dentro do usuário, a gente também tem, né, dois olhinhos. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui no meu olhinho, no evento onClick, e vou copiar a minha estrutura. Por que que eu vou copiar? Porque o nome da minha edit é o mesmo, ó, EDT senha. E aqui, ó, perceba que ele já nem dá erro, tá? Então, isso faz com que eu acelere o processo. Eu estou fazendo a mesma ideia, a mesma coisa. Tudo bem? Vou pegar nesse segundo olhinho, e vou fazer a mesma coisa e vou dar o Ctrl V. Só que aqui eu preciso trocar o nome do meu edit, porque aqui é rep senha, né? Eu não estou mais alterando, deixando, mascarando a minha EDT senha. Eu estou mascarando a minha outra edit. Então aqui eu tenho a VC EDT senha é rep senha, tá? Então vou pegar esse cara e vou alterar aqui. Beleza? Então, acertamos então a função já dos olhinhos. Os olhinhos já estão funcionais. E agora vamos acertar aquela questão dos 7 focos, né? Que aqui está focus edge. E aqui, na verdade, é 7 focos, tá? Então, eu vou pegar esses 7 focos e eu vou trocar para todas as vezes que eu utilizei ele de forma errada. Que como a gente só fez para esse e para esse, né? Então, são as duas que a gente alterou aqui para 7 focos. Quando a gente viu o campo vazio, né? A gente dá os 7 focos nele. Beleza? Alterado aqui, então. Agora a gente tem que fazer a questão dos enters, ok? Vamos lá. Então, no primeira função, eu vou vir dentro do meu onKeyPress e vou colocar aqui if. Se o meu key, né, se minha tecla pressionada for o Sharp 13, que é o Enter dentro da minha tabela ASCII, né, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um salto. Então, vou pular para o EDT senha, tá? EDT senha, ponto 7 focos. Beleza? Então, feito isso, agora eu vou para a minha segunda estrutura. Eu vou agora vir para essa daqui, para mim poder pular para essa, tá bom? Então, dentro do meu EDT senha, eu vou vir dentro do onKeyPress e vou usar a mesma estrutura aqui. If key igual a Sharp 13, eu vou fazer então a minha EDT rep senha ponto 7 focos. Beleza? Então agora a gente já consegue pular de cá para cá e daqui para cá. Quando eu vier daqui para cá, eu já posso apertar o salvar, né? Então aqui agora eu posso executar o clique no meu botão, como a gente fez no login. A gente não precisa pular para o botão para a gente poder apertar o botão. A gente simplesmente executa o botão já dentro do Enter do rep senha, tá? Então eu vou vir aqui em Design, onKeyPress do meu Edit de rep senha e vou fazer if key igual a Sharp 13 begin end e agora a gente vai usar o btn salvar ponto clique, né? Opa, ponto clique. Fazendo isso, a gente executa todo o evento, né? Tudo que está dentro do nosso botão salvar. Beleza? Vamos lá fazer um teste. Então, agora se eu digitar aqui ADM, teclar Enter, Enter, né? Então, nosso login está ok. Se eu vier no usuário, se eu teclar Enter aqui, ó, pulou a linha, pulou a linha. Se eu fazer agora, tem que executar o nosso botão. Olha lá, campo login, e ele vai para o campo login. Vou colocar aqui, sei lá, vou colocar Astolfo, tá? Vou dar um Enter. Se eu der mais um Enter, se eu der mais um Enter, campo senha, vazio. Senha eu vou colocar 1, 2, 3. Vou testar aqui o botão, né? Olha lá, mascarando bonitinho. Vou dar um Enter. Vou colocar 1, 2. Vou mascarar. Olha lá, ele mascara
certinho, né, a minha edit. Depois que eu mascarei, vou dar o Enter de novo. Olha lá, senhas são diferentes. Então, beleza. Se eu apertar 1, 2, 3, salvar, agora provavelmente o Astolfo, né, já está dentro do nosso banco de dados. Ok? Então, beleza. A gente já fez a questão dos olhinhos, a gente já acertou aqui os enters, né, do nosso usuário. Falta então o nosso cliente. Então vamos sair e vamos acertar, né, as questões do nosso cliente. Vou salvar, vou fechar aqui o login e o nosso usuário e vou colocar aqui no nosso cliente. Eu já tinha feito isso aqui, né, a primeira vez, então vou acertar aqui para o nosso telefone e para o nosso CPF, tá? Com isso, eu já acertei a questão do foco e agora a gente tem que fazer a questão dos enters, né? Então, botão direito, vem aqui em eventos, vou no onKeyPress, if key igual a Sharp13, begin e end. Eu vou copiar essa estrutura direto, tá, gente? Para a gente não precisar ficar perdendo tempo depois. Aqui, a gente vai pular da onde? Do nosso CBO para o nosso edit nome. Então, edt nome.set focus. Vou vir aqui no nosso edt, vou vir no onKeyPress, vou copiar aquele código e agora vou para o telefone. Então, edt tel.set focus. Vamos repetir também esse processo aqui para o CPF, beleza? Então, vamos lá, dentro do tel, né, que a gente já fez aqui. Então, telefone, onKeyPress, selecionar, vamos edt cpf.set focus. Beleza, chegamos então na última estrutura, que é o nosso CPF, e agora a gente tem que executar o botão salvar, tá? Então a gente vem, eventos, onKeyPress, copia a estrutura e vamos colocar o btn salvar .click. Com isso, nós chamamos os eventos do nosso botão. Então vamos lá. Se eu aqui ADM1, se eu selecionar aqui 1 e der o Enter, ele já pula. Vou colocar qualquer nome aqui, vou colocar Ciclano, tá? Vou apertar Enter novamente e Enter novamente. O campo vazio, ele tem que dar o foco lá agora no campo de telefone. Olha lá, digitou normal o campo de telefone, vou dar Enter e Enter, tem que ir para o CPF, foi para o CPF. Digitei aqui os valores e digitei Enter. Ele vai me perguntar se deseja cadastrar. Se der sim, ele cadastra. E a gente vem aqui agora, vou dar um select embaixo, na de clientes. Né? Então agora a nossa Ciclano está devidamente registrado. Uma coisa bacana que a gente fez aqui no cliente e não fez no usuário, né, é dar a mensagem de se deseja cadastrar sim ou não. Então, a gente vai acertar, vamos aproveitar isso já e fazer também no usuário, tá? E também um adendo aqui dentro do cliente. Quando, né, esse cara der certo, quando ele for registrado, eu quero que ele apareça, então, um show message, né, aqui embaixo de cadastro feito com sucesso. Isso vai fornecer para o nosso usuário uma melhor volta, né? Porque ele sabe que de fato foi cadastrado com sucesso o nosso cliente, tá? Então, vamos fazer isso aqui também no usuário. Aqui no botão salvar, se a gente vê aqui que o else está bem, né, pequenininho, ele só faz aquela questão. Para ajudar, eu vou vir aqui direto e vou copiar essa estrutura, tá bom? Para facilitar para a gente. Então, begin. Dentro do begin aqui, eu vou colocar
o nosso else. Então, a gente já tem o else e dentro dele a gente vai perguntar se deseja cadastrar ou não. Se sim, ele vai fazer aqui o cadastro, beleza? Então, dentro do cadastro, ele vai também ter o show message. Então, dentro do cadastro, se sim, né, ele vai fazer aí o show message e já vai limpar, né, as nossas EDTs. Então, EDT login.clear, EDT senha.clear e o EDT happy senha.clear. Vamos colocar o ponto e vírgula que faltou ali, né? Fez todos e else, caso ele não tenha, né? Caso ele não tenha feito com sucesso, então eu vou dar um show message de cadastro cancelado. Nem preciso desse begin aí, porque é uma linha só, né? Então, aqui agora a gente faz o cadastro e ele já emite uma mensagem de cadastro feito com sucesso. Vamos compilar para a gente ver, fazer o teste de mais um usuário, né? Vamos fazer aqui então fulano, já que a gente fez o cicrano, né? Vou fazer um e vou salvar. Ele faz o sim, se eu colocar não, ele dá cadastro cancelado. Se eu colocar sim, ele faz cadastro feito com sucesso. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. A aula hoje foi alguns acertos, né? E mais algumas partes aí que para tornar a usabilidade do sistema um pouco mais fácil, né? Alguns acertos com relação a foco e acertar essa questão do Enter, que é bem bacana, deixa o seu projeto bem legal, né? E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, deixem nos comentários, beleza? Para que a gente possa aí estar respondendo vocês. Do mais, peço para vocês compartilhar o canal, se inscrever, ativem o sininho, beleza? Vou deixar na descrição do vídeo aí um curso que eu tenho para Delphi Inicial, onde vocês vão conseguir de fato fazer projetos como esse aí que eu estou desenvolvendo no momento, beleza? E se você fazer agora, nesse devido momento, você vai ter um cupom aí que vai te dar 20% de desconto, beleza? Vai lá, não perca essa oportunidade. E eu te espero na próxima. Falou!